gente vai debater sobre o assunto de racismo, não é isso? Eu vou explicar o assunto Já tenho que tudo formado na você, minha E a cabeça. gente vai debater, né, professor? nono ano e oitavo ano, aula de redação. Vou mostrar para vocês a questão sobre o racismo e depois vocês podem fazer alguma interferência, mas se tiver com brincadeira e eu descobrir que é do nono, eu excluo o nono todo. Se eu descobrir que a brincadeira é do oitavo, eu excluo o oitavo todo. Se eu descobrir que são as duas turmas, eu cancelo a aula, tá certo? Então, vamos ter maturidade, porque vocês já são moças e rapazes que têm que, ter a noção de que vocês têm que fazer o que tem que ser feito, viu? Aí, deixa eu só passar aqui um link para o menino e a gente vai começar. Aí, vamos agora, nós temos aqui a questão da nossa aula, ok? Nossa aula vai falar sobre o racismo. O racismo é um tema muito debatido hoje em dia. Deixa eu ver quem é que está aqui na sala. Está faltando gente. Certo? Está faltando gente. Depois eu quero falar com o Jonathan no privado, viu? Depois vai falar aí, depois da aula, meu dia, manda um oi que eu quero o telefone do seu pai e sua mãe, ou da sua avó, viu? Ou da sua irmã, que a diretora está pedindo. Aí, deixa eu ver aqui, Gabriel. Gabriel é do nono, né? Cadê Caio? Cadê Caio aqui? Chame aí Caio e Boninho, certo? Tá faltando Caio, tá faltando Lucas, Débora. Aí, João Vitor, eu vou botar você como assistente também, viu? Aliás, você já está como assistente, aí eu vou só botar lá você como administrador. Tá certo? João Vitor, tá me escutando? Professor, eu não sou mais assistente, não, é? Você e ele. Maria, que ciúme. Viu, Ivone? Você e João Vitor vão ser os assistentes do oitavo ano, viu? Tá. Pronto. Aí vamos aqui, vou passar a tela para vocês, a tela sobre o racismo. Aí vocês vão ver aí, certo? A tela sobre o racismo. Eu vou aumentar só um pouquinho. Aí nós temos aqui o debate, eu preparei essa aula para outra turma. Aí vocês vão ver aqui algumas coisas que não tem muita importância, não, viu? Aí, vamos lá. Então, o tema de hoje é sobre o racismo. E aí, o racismo acontece ou não acontece no Brasil? Eu digo que acontece, né? A minha tese é de que existe racismo no Brasil. Acontece bastante. É um dos países que mais contém racismo pelo tanto de população ali. Concordo. Agora vamos lá para outra pergunta. Existe racismo nos Estados Unidos? Sim. Acho que muito mais do que aqui. É o quê? Eu acho que lá existe muito mais do que aqui. Axiologia não, ou é sim ou não. Lá existe muito mais racismo do que aqui, certo? É sua afirmação. Axiologia de acho não é a certeza. O caso de Jacob é um belo exemplo de que lá tem mais racismo que aqui. É o que, João? É o que, Gabriel? O caso de Jacob Blake é um caso que mostra que lá tem mais racismo que aqui. É verdade. Então, nós temos a questão do racismo. Mas a gente não sabe se realmente não tem mais lá do que aqui, porque tem muitas coisas que acontecem aqui que não são... Mas pelo ponto de vista das notícias da Via, é sim. É porque lá é mais... Como eu posso explicar? Lá é mais intenso, pô.
Lá é mais intenso. Aí deixa eu explicar aqui. O tema racismo, ele acontece no mundo todo, tanto aqui quanto na Europa, tal. Teve um homem que era branco, que estava com fuzil, essa semana nos Estados Unidos. Ele matou uma pessoa lá, certo? Nesses protestos, ele com fuzil. Ele não foi preso porque ele era branco. Escutando agora? Quem é? Sou eu, Luísa. Certo, agora tô, Luiz. Eu ia falar um negócio assim, que ontem mesmo eu tive que lidar com um negócio desse. Como eu faço conteúdo de K-pop e tal, tem um catuber que ele é negro. E isso aconteceu ontem mesmo, ontem. Que bom que você vai falar disso. Ele estava dizendo que estava muito triste e tal, porque estava até desistindo já da vida dele, porque ele estava sofrendo muito coisa com racismo. E eu dei tanto conselho a ele que ele acabou, como posso dizer, voltando a acreditar, né, em tudo, na vida e tal, porque é uma palhaçada isso, sabe? É uma palhaçada, eu acho isso muito triste. Aí nós vamos aqui. Aí daqui a pouco a gente chega na lei também. Aí, Ok. olha, então nós temos aqui a temática de racismo. A gente vê que existe o racismo. A gente vê também que a questão das estruturas da sociedade. Nos Estados Unidos, existe igreja só para branco e igreja só para negro. Existe bairro só para branco e bairro só para negro. Existe escola só para branco e escola só para negro. Aí um exemplo disso isso é bem retratado, né? Como exemplo a gente tem, que todo mundo aqui viu, Todo Mundo Odeia o Chris. Então, Chris é um negro, é um não branco, que vai para uma escola de brancos. E lá ele sofre todo tipo de preconceito, de bullying e tudo mais. Então, nós temos essa estrutura. No Brasil, veio os portugueses, né, que eles são brancos, né, e para cá. Teve essa mistura toda aqui do Brasil, né, porque aqui tem os indígenas, depois vieram os africanos, e deu essa mistura do nosso país. Então, nós temos... Oi? Sou eu, Gabriela. Eu posso dizer uma coisa para o senhor? Pode, você pode. Eu vi um vídeo uma vez no YouTube de um historiador, ele estava avaliando alguns documentos históricos, as cartas trocadas entre o Reino de Portugal e o Reino do Congo, na África, que é onde pegavam os escravos. E os documentos diziam que o próprio Reino do Congo que escravizava os seus... seus compatriotas. Sim, eram aquelas pessoas que não tinham como pagar os impostos e etc. E até aí não era uma questão muito racial, de você é preto ou você é branco. Era uma questão econômica, mas depois eu creio que virou uma coisa muito mais racial, como o racismo que a gente conhece hoje. Mas antigamente era uma questão econômica. Então aí a gente já vem também a influência sobre o dinheiro que tem das pessoas. Que o capitalismo pode manipular tanto para questões básicas de coisas, quanto para uma questão muito mais ética, muito mais social, como é o racismo. Certo. Aí tem essa teoria, mas o que é mais propagado é que a gente vê essa questão de que não era o governo que pagava aqueles homens para capturarem os negros, e eles, por serem pobres e tal, porque aqueles eles viviam em escravidão. Escravidão é uma coisa horrível, né? Escravidão é uma coisa terrível. Então a gente olha assim, essa teoria sobre o reino do Congo, o presidente, o representante lá do Congo, é uma coisa que a gente pensa e vê que não é tão comprovado isso, porque a pessoa sendo pobre não pagar imposto e tal, e lá a gente sabe muito bem que as estruturas daqueles povos lá, eles eram de tribos, eles não eram de sociedade como a nossa. Eles eram tribos, que até hoje tem essas tribos indígenas lá. Indígenas não, indígenas é aqui.
essas tribos, né? E que são ancestrais, eles tinham essa questão. Então, lá não tem diferença nessas tribos, é igual a tribo indígena daqui. Tem essa teoria, eu não acredito nela, não. Porque a gente vai ver, né? A gente vai ver que se fosse essa questão de imposto, ele estaria vendendo, mas quem receberia esse dinheiro não era o governo, certo? Não era o governo, porque quem vendia era aqueles malfeitores que capturavam os africanos para trazer eles para cá. E quem comercializavam eles era justamente os brancos, né? Aí traziam para cá para viver numa situação mais deplorável do que ele estava lá. Então, é uma situação que dessa teoria aí, ela é muito furada, ela é muito contestada, certo? Aí, voltando aqui. Mas é bom saber essas teorias, porque aí muita gente tem até hoje que não acredita que o homem foi para a Lua, que foi tudo inventado ali, foi tudo encenado, que a bandeira estava virada pelo contrário, não sei o quê, papapá. Então, aí essas teorias da conspiração são muitas. Mas voltando aqui. Aí, olha, o racismo. Aí eu passei esse slide, eu fiz para uma outra turma. Aí aqui eu não vou falar. A gente tem que saber mais ou menos o que é o racismo, né? A gente sabe que ele está ligado ao preconceito. Tem pessoas no mundo que não estão nem aí se as pessoas praticam ou não o racismo, ou atos racistas. E tem aquelas pessoas que elas praticam atos racistas, mas não se consideram racistas, certo? Então, tem essa questão dessas duas pessoas no mundo. E tem as pessoas que são racistas, né? Por isso, eu não gosto de negro, aí começa a fazer piada de negro, tal. Tem muita gente. Verdade. Agora, professor, eu estava querendo chegar nesse ponto. Não que eu esteja apoiando o racismo, mas vamos dizer que nos Estados Unidos e em outros países, só que não em tantos, o ato de você poder falar o que você pensa não é errado. Só que o racismo em si, quando uma pessoa fala, vamos dizer, eu não gosto de um preto. Essa pessoa, ela tá falando a opinião dela, só que ela vai ser punida por isso. E eu acho isso meio errado, sabe? Só que, tipo, não é eu acharia errado se partisse para agressão. Vamos dizer, uma pessoa como é que eu posso dizer? Tá falando mal, xingando um preto. Xingar é diferente de expressar o que você sente, sabe? Mas, olha, existe a agressão física e a agressão verbal. Então, logo, o discurso de ódio que o Jonathan está falando aí, certo? E racismo, como a Amanda está falando, não é opinião. A opinião é você dizer assim, o governo não investe em saúde, o governo não investe em educação. Ele poderia fazer isso, ele poderia fazer aquilo. Isso é uma opinião. Quando eu digo alguma coisa, seu preto desgraçado, que não sei o quê, essas coisas assim, que a forma errada, né, de tratar as pessoas, nem branco nem preto devem ser tratados assim. Então, eu estou praticando um ato racista. A lei ela é bem clara, existe a agressão verbal, a agressão física, a agressão psicológica, por isso que tem o Código Penal, ele tem multa ou pena de detenção para quem praticar esse tipo de coisa. Então, agressão às mulheres não é só física, não. Existe agressão verbal, agressão psicológica, certo? Muitas vezes é mais fácil até achar a psicológica do que a física. Justamente. Aí, então, é a mesma situação do racismo. Essa ideia de opinião, nem tudo que a gente está numa sociedade que a Constituição diz que você é livre para expressar a sua opinião, certo? Mas nem tudo eu posso, eu tenho que medir as palavras, eu tenho que saber, por isso que aí entra a linguagem de saber usar o português. Então, mas Professor. por isso que os Estados Unidos ele é um dos países que mais contém racismo, porque a liberdade de expressão lá é muito grande.
e as pessoas falam Eu o que não querem acho. na hora que querem. Eu E não acho que é por causa disso. Com certeza, porque a maioria das Mas pessoas eu, que, como você pode dizer? eu falar o que quer não impede eu gostar ou não gostar de ser racista ou não. Sim, mas a maioria das pessoas, elas são racistas, mas elas não expressam isso. E nos Estados Unidos tem esse meio de expressão livre, sabe? Que a pessoa pode expressar Não, e não tem tanta Mas expressão, não. racismo ainda é crime. Esse- Racismo ainda é Olha, crime, isso não interfere. é crime, mas eles A podem pessoa vai ser falar, presa do entendeu? mesmo jeito. mas não é Eles podem falar isso. uma vez. Mas, A segunda mas vez lá, eles já podem Se a ser. pessoa Seguindo esse falar, minha raciocínio, eu gente. posso matar. Eu posso matar seguindo esse raciocínio. Não, É mas crime, não é mas eu posso. microagressão. no Não é caso, Com dos licença. Estados, no caso dos Estados Unidos, ele nem tudo que você fala, nem tudo que você pensa, você também pode dizer. Por quê? Porque Joe Snowden, alguma coisa assim, aquele que disse os arquivos secretos dos Estados Unidos, lá do governo e tal, ele foi preso, né? Aí, se fosse uma situação que todo mundo representasse, que podia representar sua opinião, falar livremente, né? Aí tem essa questão. Então nós temos Professor, aí essa questão do racismo. Oi, pode falar, Gabi. então basicamente o que o senhor disse é que eu posso expressar a minha opinião, mas a opinião é diferente de uma agressão psicológica. Se eu expresso a minha opinião, tipo, expressar a opinião como o senhor disse, né? Por exemplo, o governo está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Opinião é diferente de você dizer o que está ou não fazendo e agredir a pessoa que está no governo, não o governo, porque ele não é uma pessoa física, vamos dizer assim, mas colocando isso no racismo. Olha, Opinião é você dizer, essa pessoa é isso e isso, mas você não pode dizer que usar palavras pejorativas, porque isso já seria racismo, não é mesmo? olha, eu não gosto do governo federal. Deixa eu só terminar. Eu não gosto do governo federal, mas ele foi eleito pela maioria democrática do Brasil. Então, que ele faz coisa errada, tudinho, eu posso dizer que ele faz coisa errada porque tá aí, não sou eu que digo, mas o Ministério Público que diz tal, das coisas todinhas, que a gente não vai entrar nesse debate agora. Mas eu não posso dizer que ele é ladrão, porque eu não comprovo. Assim como eu não posso dizer que Lula é ladrão, porque eu não tenho provas, certo? Quem diz que um governo ou uma pessoa é ladrão, roubou, ela tem que ter provas. Quando eu digo que eu posso dar a minha opinião. Eu posso dizer, a gestão de Lula foi boa, a gestão desse governo federal é ruim, eu não gosto, ele não olha para os pobres e tal. Então, eu estou dando minha opinião. No caso, eu não posso dizer, se eu sei que eu posso saber coisas, eu posso ter um pensamento meu sobre o governo, sobre qualquer outra pessoa, mas eu não vou estar expressando isso porque justamente eu tenho que provar. Então, para a gente pegar e não cair nesse problema, a gente tem que pensar no que vai falar, certo? Ou seja, nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Aí, se a gente for falar, a gente tem que saber usar a linguagem. E usar a linguagem não é coisa fácil. Usar uma forma de linguagem que a maioria das pessoas elas não têm assim uma prática de leitura, aquela sua linguagem, se você não souber usar, ela pode ser interpretada de várias formas. Pela forma de nível de conhecimento que a sociedade tem. Por isso que o governo não investe na educação. Porque se investisse na educação, não existiria caso de racismo, certo? Não existiria as ideias de isso é a minha opinião, você tem que respeitar, a Constituição me garante a Verdade, né, opinião. professor? Porque Eu posso chamar fulano de ladrão, eu posso chamar você de negro, eu posso chamar você de outras coisas. Então, assim, olha, o caso da Flor de Lis. professor, Vamos aqui para a Flor de Lis. Essa Flor de Lis, a deputada, estão aí falando um monte de coisa. A polícia mostrou que ela está envolvida. Mas eu não posso dizer, eu fico ainda com o pé atrás, porque a Constituição diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário.
Então, a deputada Laissa Flor de Lis, né, que disse que matou o marido, que não sei o quê, papapá, esse negócio tem que aparecer uma coisa, né, que segundo aí a polícia e tal, aí ela tem que se defender. Eu gosto de ver as duas partes. Quando se vê as duas partes, tal. Nos Estados Unidos, a gente vê muito branco lá dizendo coisa comigo. Seu negro desgraçado, não sei o quê, bababá. Mas ele não é punido? É sim. A pessoa vai lá na delegacia e pune ele, e abre um processo contra ele. Então, tem essa questão de que lá, né, nem tudo você pode falar também não, viu? Por isso que lá as causas da justiça são milionárias. Pode falar, Ivone. Pode falar, quem quiser. Então, professor, Não, professor. eu posso expressar minha opinião, mas nem tudo me convém dizer, não é isso que você está querendo dizer? Justamente. É isso que a Bíblia falou, que Jesus falou através de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Né? Tipo assim, professor, tem gente que faz o racismo e diz, como o senhor falou também, explicou aí, tipo, eu acho você muito feio, a sua cor é muito feia e a sua raça é diferente da minha, né? Porque tem gente que vai fazer o racismo e bota logo a palavra raça e negra no meio. Aí tem gente mesmo que fala assim, mas eu tenho minha opinião e eu vou dar ela porque a opinião que eu tenho eu posso expressar, eu posso falar. E vocês têm que ter respeito também com a minha opinião. Mas, tipo assim, eu não acho certo uma pessoa fazer o racismo, né? Acho que também ninguém acha. E falar que só é uma opinião da pessoa e ela falar na cara e depois dizer que só é uma opinião. Isso não é né? Parafraseando Amanda, racismo não é uma opinião. Racismo não é opinião, viu, gente? Racismo não é opinião. Só um minutinho aqui que eu quero ver um negócio aqui. Gil! Ô, Gil! Gil! Olha, eu quero saber quem é esse aluno 083, não sei o quê. Rian? Que Rian? É Matheus Rian. Ah, tá certo, tá certo. Matheus Rian, tá certo. Eu pensei que era uma pessoa estranha, aí eu já ia pirar. Rian é Matheus Rian, que ele está assistindo aula, graças a Deus. Continue assim, viu, Matheus? Pronto. Pronto, pode continuar. Eu já ia pirando. Fale, Davi, o que você queria falar. Fale. Olhem, É Davi que Davi disse que queria falar. Agora vamos botar um caso específico aqui. Vamos dizer que tem uma pessoa que tem a síndrome de Tourette. Ela fala tudo o que ela pensa. Então, vamos dizer, se um cara que tá com síndrome de Tourette olhar para um negro e falar, você é preto, e Você está xingar ele. citando o caso do motoboy lá, que o rapaz tinha lá a questão não, é o mesmo caso. Aí é o mesmo caso. Mas a questão da Eu acho que o problema não é você falar, porque falar você está só concretizando o racismo. Você já é racista muito antes de falar, você é racista só de pensar. Você pensa no racismo. Você Exatamente. tem uma formação que é racista. Então, a pessoa que é mesmo a pessoa doente, que ela tem alguma deficiência, seja ela física, intelectual, ela é responsável por seus atos, certo? Porque louco é aquele que come cocô e rasga dinheiro. Tirando isso, ninguém é mais, viu? Certo? Então a pessoa lá que o rapaz que sofreu o racismo lá o racismo do motoboy lá e tal, ele pegou aquele rapaz, ele é responsável sim pelos seus atos. Que se ele não for responsável, quem é o responsável é o pai ou a mãe, igual um adolescente. Vocês, quando fazem alguma coisa errada, se vocês fizerem alguma coisa errada, quem vai ser responsabilizado na justiça é seu pai e sua mãe. Então podemos dizer que uma pessoa que tem uma doença, que pensa e fala o que ela sem segurar, eu não seguro o que ela pensa.
e ela acaba xingando uma pessoa negra, né? Ela vai ser punida, mesmo ela mostrando o laudo, ela falando Ela tudo vai, que... ela vai ser punida sim. Ou ela, ou o responsável Mas direto, que é o todos nós pai temos... ou a mãe. É, A gente tipo, se nunca é for punido. menor, né? De menor, quem é responsável é o pai e a mãe. Professor. Você pode pensar o seguinte, todas as pessoas que são racistas, elas pensam antes de falar. Uma pessoa, e elas não são, vamos dizer que essa pessoa é racista e ela não fala. Ela não vai ser punida por isso, porque não tem como uma pessoa ler a mente de outra. Já essa pessoa que tem síndrome de Tourette, ela pensa e fala, sem segurar, entendeu? Então, eu acho errado ela ser punida, sabe? Mas Aí querendo ou não é não, o uma caso de pessoa ser que ela tem um errado. pensamento racista, em algum momento ela vai concretizar aquele pensamento. Ela Mesmo tem que que seguir, não tem que de seguir o propósito. padrão da sociedade. Ela tem que seguir o padrão da sociedade, porque se for assim, vira um caos. Então, Professor? imagina a pessoa ter impulso de fazer safadeza em público. Aí, só porque ela tem um laudo, aí ela pode fazer safadeza em público na frente das mulheres, dentro do ônibus, como aconteceu essa semana. Ou vocês não ficaram sabendo? Hoje fiquei sabendo esse caso aí. O cara Pois vai. é, Professor. aí dentro Eu tenho que aí concordar. justamente o bairro de Mangabeira e o bairro de vocês. Então, a pessoa que tem distúrbio, ela é responsável. Se ela não for responsabilizada, quem é responsabilizado é o seu responsável. Com Professor. certeza, Marcelo. Oi, quem é que está falando? Gabriela. Gabriela. Eu acho assim. Eu acho que ninguém nasce racista. Você não sai da barriga da sua mãe xingando as pessoas que são uma cor diferente de você. Isso é uma coisa que a sociedade impõe sobre as pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa tem algum tipo de deficiência, ela ainda é uma pessoa, ela ainda tem uma consciência. Ela tem que ser responsabilizada, sim, pelos atos que ela faz, porque ela ainda é uma pessoa. A doença que ela tem, a deficiência que ela tem, não interfere dela. Pode interferir do jeito dela pensar, mas assim, ela continua sendo uma pessoa, ela continua sendo responsável. Sim, E no caso do interfere. racismo, essa pessoa ainda vai ser influenciada por outros, porque ninguém nasce racista. Você não nasce da barriga da sua mãe xingando as pessoas que são diferentes. Então é uma Essa coisa parte que é verdade, a só que pessoa, a sociedade impôs. esse Verdade, a Gabriel. essa questão da Continuando doença, aqui. a questão Deixa eu dessa doença. continuar aqui. Deixa eu terminar, depois vocês dão sua Não, a opinião. aula Só não tem 8 termina minutos. nunca. Continua aí, Marcelo. Olha, então vamos lá, continuando. Racismo é uma forma de preconceito, discriminação. A sociologia, ela debate o racismo como raça. A filosofia também aborda esse tema. Então, tudo isso eu posso citar na minha redação. E a antropologia tenta explicar a questão da raça. O entendimento lá do século XIX é que até o início do século XX, que a cor da pele está ligada à origem geográfica, certo? Ou seja, a pessoa, se ela nasce na Europa, ela vai ser branca por causa do clima. Se ela nasce na África, ela vai ser não branca, né? Porque a melanina do corpo mais forte, ela não ficou branca por causa da proteção que a melanina tem, tá certo? Aí tem essa questão, isso é eles dizendo, não sou eu não, é eles dizendo, certo? Aí os antropólogos também, eles estabelecem hierarquia de raças, aí eles reforçam a ideia de que povos brancos europeus são superiores a outras populações não europeias. Isso também fica relacionado ao preconceito, já que o racismo ele também é ligado à sexualidade, ao gênero, à condição física e à raça em si, né, que é a cor da pele. Isso aqui é o que provoca o racismo. Aí tem o racismo estrutural, o racismo institucional e o racismo reverso. O racismo reverso, a gente já falei aqui, já não, né? O racismo Não, creio que reverso... não. Não, foi na outra aula, na aula do 6º e do 7º. O racismo reverso existe em poucos casos, mas ele existe. É quando um não branco ele faz racismo com um branco ou com outro negro, entendeu? Com a pessoa preta faz um racismo com outra pessoa preta. Ou é o racismo reverso.
A Mas maioria por que dessas se pessoas chama começam a racismo? Por que se chama racismo reverso? Racismo não é Reverso, preconceito com a raça, raça independente de reverso, qual? né? reverso não. Reverso é quando é o contrário. É você Sim, mas que... Então não quer dizer que racismo o não é racismo definido só como acontece com o negro. preconceito com a raça? Sim, filho. Mas Por exemplo, se eu for preconceito com negros, deixa eu é um terminar, preconceito. deixa eu terminar. Aí, o racismo reverso é aquele, segundo os estudiosos, não sou eu que estou dizendo, viu? Eu nem sabia disso. O racismo reverso é aquele que acontece quando um negro, certo? Um negro, ele pratica um ato racista com o branco, pela condição dele ser branco. Ou quando o negro ele pratica um ato racista contra outro negro, por se achar superior, certo? Então, nós temos aí. Tem também tem outro tipo de racismo. Tem um racismo que é aquele que considera considera o negro como um criminoso. Eu esqueci como era o nome do racismo, eu esqueci. Depois vocês procuram aí na internet. Aí existe o estrutural e o institucional. O que é que o preconceito racial provoca? A segregação e a discriminação. O racismo institucional, ativistas como Chemical e Hamilton, eles disseram que existia um racismo relacionado à instituição. Por exemplo, Maju Coutinho e Glória Maria são apresentadoras negras da Rede Globo, certo? Que para elas chegarem até onde elas chegarem, teve que suar muito e, pela competência delas, elas hoje são apresentadoras. Se a gente for ver... Professor, com licença, só um comentário sobre esse racismo institucional, que é sobre as instituições. Sim. Eu não sei se alguém aqui gosta muito de basquete ou não, mas eu assisto um pouco quando eu tô aqui em Natal, caso meu pai que tem a Sky, tem mais canais, dá pra ver melhor. E eu assisto até bastante. E a primeira vez que eu ouvi falar de Janete, que é a maior medalhista do basquete brasileiro, foi ontem. Oxi! Sendo que tem muitas jogadoras brasileiras brancas que eu já ouvi falar muito mais. E Janete é a maior medalhista do Brasil no basquete. É isso mesmo. Ela é a antiga que só, certo? Aí vamos aqui. Mas por ela ser negra, ela tem uma visibilidade bem menor. Com certeza. É o racismo institucional e estrutural. Aí nós temos poucos repórteres na Rede Globo que são negros, certo? Você conta nos dedos. Na Record são menos ainda. E nas outras TVs você não vê, certo? Daí tem um racismo na instituição e na estrutura. As pessoas, por serem não brancas, elas são discriminadas, apesar da competência, elas são discriminadas e elas são colocadas... Ela tem um potencial para chegar mais, só que o racismo não deixa, certo? Aí, olha, ele está relacionado a essa questão da estrutura. Aí, quando acontece um caso desse dos Estados Unidos, surgem movimentos como o Black Lives Matter, certo? Que se alastrou para o mundo todo. Aí, aqui no Brasil, foi pouco tímido. Lá nos Estados Unidos tem uma cidade que passou os 30 dias, desde que começou, não tem um dia que não tenha protesto. Aí, justamente pela forma como a polícia branca ela trata os negros, né, nos Estados Unidos como criminoso, que bota o pé, né, o joelho no pescoço para matar uma pessoa sufocada, né? Essa forma cruel. E aqui no Brasil também, que a gente viu depois dos casos, né? Aí existem filmes e séries que podem ser citadas na redação, como The Red Line, Cidade de Deus, A Espera de um Milagre, O Homem do Castelo Alto, na 4ª temporada da Prime Amazon, que os negros tomam conta da metade dos Estados Unidos, que está sendo dominada pelos japoneses, porque o mundo é um mundo paralelo em que os alemães ganham a guerra e dividem os Estados Unidos entre os nazistas e os japoneses. E aí os negros eles
aí se rebelam contra os japoneses voltam para o Império e eles assumem o poder para brigar com os nazistas. Então, é bem interessante essa série. Nas propagandas, você vê que não existe ator, atriz ou criança em fraldas, Pampers, Johnson, creme dental, que não tem atrizes e atores não brancos, viu? Você pode prestar atenção. As crianças são todas branquinhas, viu? Você vai prestar atenção. Martin Luther King, ele é um ativista norte-americano, Martin Luther King Jr., certo? Morreu, foi assassinado, um pastor batista. Lá nos Estados Unidos teve um movimento de uma mulher que se recusou a não dar o lugar para um branco, porque até a metade do ônibus era dos brancos e o final da metade final era dos negros. Mas quando vinha mais brancos para ir trabalhar, eles tinham que levantar e dar o lugar para esses brancos. Aí ela se recusou, foi presa, e os negros nos Estados Unidos passaram 500 dias nessa cidade, indo para o trabalho a pé, porque em protesto contra essa prisão, e quase quebra a indústria, o transporte coletivo, viu? O Supremo Tribunal Federal tem uma lei, né, de 7.716, de 5 de janeiro de 1989, contra o racismo, certo? Então, eu espero que tenha esclarecido o tema para vocês. Obrigado pelo debate. Até a próxima aula sobre agrotóxico, viu? Beleza, Alguma coisa mais? tudo de bom, Tem um show! minuto, viu?